Olá, pessoal. Eu sou Miriam Aquino e estou aqui em mais uma edição do nosso TV Síntese Convida. A gente vai tratar hoje das aplicações e uso da inteligência artificial pelos serviço público, né? Mais particularmente pelos órgãos de controle e pelo Tribunal de Contas da União. E contaremos também com a avaliação e as dicas aqui de representante da empresa sais. Então a gente está aqui hoje com o Rainério Rodrigues Leite, ele é o secretário de Tecnologia da Informação e Evolução Digital do Tribunal de Contas da União, aqui do Brasil, e também com o Ricardo Saponara, que é o líder de soluções sais Latam. Então, já para a gente começar a esquentar aqui o nosso debate, muito obrigada a vocês pela presença, agradeço bastante. Eu queria, se vocês puderem fazer uma avaliação para a gente, como é que o Brasil se coloca hoje, o serviço público do brasileiro se coloca hoje frente ao uso e às aplicações e adoção da tecnologia de inteligência artificial, e se a gente puder fazer talvez uma avaliação dessa utilização frente aos países, do globo ou dos mercados latino-americanos, que vocês preferirem. Vamos começar com o Ricardo, já já eu passo para o Rainer então para dar as dicas para a gente. Por favor, Ricardo, bem-vindo. Legal. Muito obrigado, Miriam. É um grande prazer estar aqui. É um prazer, Rainério, dividir esse papo aqui com você. Bom, o tema de uso de inteligência artificial no setor público é muito legal, né? Porque você tem ali uma série de aplicações, uma série de alternativas. É muito importante que um governo invista em inteligência artificial de uma forma mais abrangente, né? Não só o hype da IA generativa que a gente fala ultimamente, mas toda a abrangência do IA, para que consiga ser mais produtivo, mais eficaz, né, conseguir utilizar de uma forma mais importante os recursos, né, otimizar a arrecadação, otimizar os gastos, né, conseguir endereçar e entregar os serviços aos cidadãos, né, de uma forma mais importante. Comparando e respondendo já a sua pergunta, com relação à comparação do Brasil com outros países, né, eu vejo que comparado na América Latina, nós realmente temos aí uma um pioneirismo, né, na utilização de inteligência artificial em uma série de aplicações. O próprio TCU é um grande exemplo disso, bem como outras entidades, como secretarias de fazenda, como benefícios sociais. A própria Dataprev é também um grande exemplo na utilização, né, dessas ferramentas e tecnologias, entregando isso para outros órgãos. Agora, quando a gente compara já com, eh, Estados Unidos, né, Américas, Canadá, até mesmo Europa e até mesmo, Ásia, né, tem ainda um grande caminho a percorrer. Rainer, assim, como é que o TCU, acho que foi um dos inovadores aí nessa no início da adoção, né, dessa tecnologia. Conta pra gente um pouquinho isso e qual é a sua avaliação hoje do papel ou dos órgãos de controle no uso dessa tecnologia, por favor. Ó, primeiramente saudar aí ao Ricardo, a você também, Miriam. É uma honra estarmos aqui falando em nome do Tribunal de Contas da União, para a gente dividir um pouquinho da nossa experiência, né, até mesmo porque temos uma função de contribuir com a melhoria da administração pública. Eu acho que esse é o papel fundamental do tribunal, tanto na área de controle como na própria área de gestão, e a gente se sente muito feliz de muitas das vezes servirmos como exemplo para os outros órgãos, né. Então, em termos de inteligência artificial, acho que o Ricardo já colocou muito bem em relação ao Brasil como um todo, em administração pública como um todo, e eu vou acrescentar aí um aspecto em relação aos órgãos de controle, né. Os órgãos de controle, por serem os órgãos de auditoria, órgãos de fiscalização, é necessário, e a gente trabalha dados, trabalha com muitos dados, a gente trabalha com texto. Isso daí, a inteligência artificial, ela é riquíssima em relação a contribuir para os benefícios dos nossos trabalhos, quando se fala em dados, em trabalhar dados, extrair informações. Então a gente já vem trabalhando com inteligência artificial desde 2015. O TCU vem investindo bastante em uso de inteligência artificial, construindo robôs, construímos a gente já tem mais de 15 robôs construídos, baseados na inteligência artificial clássica, né, que a gente faz uma divisão a partir do surgimento do ChatGPT, que aí já começou uma nova era da inteligência artificial e um novo conceito de inteligência artificial. Mas dentro desse nosso aspecto, e trazendo para aqui depois que foi lançado
o ChatGPT, inclusive que está para fazer 2 anos, já agora no dia 30, né, já estamos aqui às portas de comemorar 2 anos, que para a inteligência artificial generativa é um mundo, né, vai um tempo, é um tempo enorme, porque a todo momento as coisas mudam e a gente se depara com novidades. Aqui no TCU a gente tem investido bastante, inclusive todos os órgãos de controle que a gente faz parte dessa rede, os órgãos de controle de tribunais de contas, nós temos investido muito no uso da inteligência artificial generativa também, e o TCU, para nossa satisfação, foi reconhecido pela OCDE como em 39 países pesquisados, entre órgãos de controle, nós fomos, reconhecidos como aquele que está em estágio mais avançado, né, e mesmo diante dos Estados Unidos e outros países mais avançados. É claro que inteligência artificial como um todo, eles estão bem mais avançados que nós. Mas em termos de órgão de controle trabalhando isso aí, tivemos esse reconhecimento da OCDE, o que nos aumenta a nossa responsabilidade de seguirmos em frente, investindo nessa área, porque a gente sabe que isso daí dá um grande retorno para o nosso esforço, para o nosso trabalho, e quem no final ganha é a sociedade, é o cidadão, é o contribuinte, né, que nós trabalhamos, na verdade, para ele. Quem já virou meio rotina dentro do TCU, o uso dessa tecnologia ou se tem coisas bem específicas que vocês, estão desenvolvendo? Como é que é, assim, o uso que vocês estão fazendo? Com o uso da inteligência artificial clássica que nós temos, é um robô, eu acho que do mais conhecido, o robô Alice. É um robô que analisa diariamente a editais de licitação, busca, os editais de licitação publicados, e a gente faz essa análise diária dessas ferramentas. Tem uma ideia, a gente analisa em torno de 500, 600 editais por dia. Essa ferramenta, esse robô, ele faz essa análise e fornece para os nossos auditores alertas. Não que ela vá concluir nada, mas ela alerta: "Olha, tem um possível, direcionamento dessa licitação, tem um possível erro na publicação desse edital". Isso daí a gente já tem, que já vem ajudando a gente há um longo tempo. E recentemente a gente construiu o nosso chat TCU. O ChatTCU na verdade, uma ferramenta de inteligência artificial generativa que ela foi criada para, a gente costuma dizer aqui, para fazer tudo que o ChatGPT não faz pela gente, né, porque o ChatGPT não tem acesso às nossas informações, não tem acesso aos nossos processos, não tem acesso aos nossos dados, e esse chat que a gente criou, o ChatTCU, ele se baseia na na API da OpenAI, que é a dona da ChatGPT, e acrescenta o acesso às nossas informações jurisprudencial, de de processos, a peças processuais, processos processuais ele já tem acesso, e as nossas normas, isso daí em uma linguagem, a linguagem natural, o auditor fica dialogando com essa ferramenta e trazendo todas as informações necessárias para o dia a dia dele, fazer um relatório, fazer uma instrução processual, perguntar qual é o conteúdo do processo, pedir para resumir uma peça, e tudo isso vem ao encontro de melhorar a nossa produtividade, a nossa eficiência, sem falar de que dá uma satisfação muito grande para o usuário ter essas informações ali na mão de uma forma bem mais rápida, né, e que facilita enormemente o seu trabalho. Cara, acho que você pode ajudar um pouquinho a gente nessa assim, se o TCU tá o seu Rainer falou que o TCU tá mais eficiente, né, inclusive em fiscalizar e apontar e ensinar também, né, Rainer, como a administração pública pode agir melhor, né, e cometer menos erros. A gente sabe que há sempre é uma preocupação muito grande dos intelectuais, estudiosos e quem mexe com a inteligência artificial, a questão dos vieses que podem vir carregados no tratamento, no uso, da aplicação dessa inteligência artificial, né. Como é que você o que que você sugeriria para a administração pública para lidar com essa questão de forma a evitar que isso se propague, né? E justamente esse é um tema que nos Estados Unidos tem sido muito, muito discutido, né. Eh eh, o regulador lá, quando ele avalia os modelos utilizados por instituições financeiras ou seguradoras, outros bancos, eles estão se preocupando muito com relação à parte de modelos enviesados para garantir que consumidores tenham, eh, possibilidades, né, iguais com relação a acesso a produtos e ofertas de produtos.
né, e órgãos governamentais também, né, devem ter essa preocupação dos 2 lados, de quando ele desenvolve modelos, né, para evitar qualquer tipo de, eh, um viés, né, que possa causar algum tipo de segmentação, seja, racial, de gênero ou de qualquer situação, né, que possa ali comprometer alguma, né, o acesso completo da população aos benefícios, né, e usos governamentais e de benefícios públicos, bem como, né, o acesso ali em termos do consumidor para isso. O SaaS hoje, ele trabalha muito numa questão que a gente chama de Model Risk Management, né, então é a gerenciamento do risco do modelo ter tipos de enviesamentos que podem gerar problemas, né, que de um lado de uma instituição privada vai gerar ações judiciais contra ela, do lado de uma instituição pública pode segmentar um grupo social, né, de uma forma não correta, né. Isso a gente acaba vendo muito mais no aspecto de modelos que são feitos para conseguir fazer tratamentos, agilizar e na tentativa, obviamente, de agilizar a vida de consumidor e do cidadão, né, mas quando a gente também trata o aspecto de, né, aonde os exemplos que o Rainério aqui deu, muito mais voltados a uma melhor utilização dos recursos públicos, né, eh esses pontos acabam não sendo tão relevantes, né, para essa segmentação aí de um edital, né, analisar os editais para conseguir ver algum tipo de conluio de uma única empresa colocando 5, 6 editais e concorrendo para mesmo tipo de processo, né, avaliando se a empresa realmente tem algum tipo de capacidade para entregar, né, o que está sendo concorrido ali durante esses editais. Então, mas, de novo, né, é um ponto muito importante para que o governo comece a ter mais preocupação com relação a isso, para, né, segurança e garantia dos consumidores e contribuintes. Né, e aí como vocês lidam, como você falou, imagino, né, com tanto edital por dia, então como é que vocês qual é a preo como é que vocês se cercam da preocupação da garantia da privacidade, da segurança dos dados que vocês estão lidando? Porque na verdade vocês lidam com sei lá, se a gente pensar com os trilhões de reais do dinheiro da União, aí passa pela lupa de vocês, né. Como é que vocês, se enfrentam essa questão? Antes responder diretamente a sua pergunta, Miriam, eu gostaria até de acrescentar algo, ou reforçar o que o Ricardo falou. Ricardo trouxe um ponto extremamente interessante, né, quando a gente fala em viés dos algoritmos, a gente nota que tem muita gente que às vezes confunde, né, de se você estivesse usando um chat desses, esse chat de IA generativa, que é um contrato de um serviço que você recebe, aí as pessoas acham que, todo e qualquer órgão tem um modelo de IA fabricado por ele, para poder dosar ali os níveis de viés, etcétera. Não é bem assim, não é todo órgão que trabalha. Agora, como ele alerta sabidamente, que se algum órgão público for fazer alguma inteligência artificial nesse nível de decisão, nesse nível de escolhas, aí entra, se ele não souber calibrar esse modelo de inteligência artificial, vai ter problema, porque vai causar discriminação, vai causar vários vieses, né. Então, isso é importante para aqueles órgãos que vão se preocupar com essa questão. Se for do dia a dia, de a gente extrair informação dos LLMs de inteligência artificial generativa, hoje disponíveis até no mercado, para auxiliar o nosso trabalho, é outra questão. Até mesmo porque se ele serve como um assistente, em hipótese nenhuma nós temos que entregar a ele decisões, né. Ele é um potencializador das habilidades do servidor público. E então a gente precisa separar muito bem essas coisas, né. Aí, né, se eu estou entendendo então, no caso do maior uso do TCU, ele usa para auxílio das atividades do TCU, mas ele não toma decisão sobre isso, então o risco do viés é pequeno, é isso? Totalmente pequeno, porque primeiro que a gente não escolhe, não elege ninguém, a gente está um ato de fiscalização, quando eu digo que o Alice fornece alertas, é só para dizer: "Olha, possivelmente isso aqui tem um erro". E muitas das vezes, e é natural da inteligência artificial, errar, mas o auditor tem que verificar isso que ele me alertou está certo ou está errado, né. Então essa é uma preocupação. E voltando ao que você a pergunta inicial que você fez sobre a nossa preocupação com o uso dos dados, né.
com a proteção desses dados, nós temos extrema preocupação. Aí sim, em relação a isso, é importante a gente colocar que o nosso chat TCU que a gente coloca, a gente fez para fazer o que o ChatGPT não faz, mas também o ChatGPT não nos dava segurança de proteção dos nossos dados. Então a gente tem um ambiente específico que só o TCU tem acesso, nem o provedor, tem acesso a essas nossas informações, porque elas são criptografadas, se torna um ambiente protegido. Então o nosso auditor consegue trabalhar com processos, inclusive, sigilosos dentro desse ambiente, sem precisar compartilhar esses dados, porque uma vez compartilhado com esses provedores aí de LLMs que a gente chama, Large Language Model, né, os modelos de linguagem, eles muitos deles, a depender do contrato que se faz, eles serve de aprendizado de máquina. Então, se servir de aprendizado de máquina, pode ser que essa informação que ele pegue seja divulgada. E nós nos cercamos dessa proteção. Há um contrato nesse sentido, para a gente ter a certeza de que estamos num ambiente protegido, sem compartilhamento de dados pessoais ou dados individuais, dados sensíveis do TCU também. Só uma provocaçãozinha, nunca houve nenhum vazamento, assim, disso não, né? Mesmo frente Que nós temos conhecimento não. Inclusive, é bom trazer até isso, quem usa o ChatGPT para fazer perguntas sobre a jurisprudência do TCU, e aí que eu aproveito a oportunidade para dar algumas sugestões para quem do direito estiver assistindo, ou quem lida com os tribunais de controle, normalmente o ChatGPT normal aí, ele vai criar uma decisão do TCU, porque ele não teve acesso a essas decisões, ele foi então ele alucina, né, como a gente fala. exatamente, o aprendizado de máquina dele não acessou as nossas bases. Aí quando alguém pergunta o que é que o TCU sabe sobre isso, cite um acórdão do TCU sobre esse assunto, ele vai, cita, ainda discorre sobre aquele assunto. E se a pessoa estiver desavisada e for pesquisar dentro do tribunal, muitas das vezes ele não vai encontrar essa decisão não corresponde com a realidade, né, porque não tem esse acesso. Ricardo, então, e nessa contradição aí da inteligência artificial, né, alucinar, que a gente, né, vê muitos exemplos e tal, e ao mesmo tempo, assim, você imagina ela numa função para o setor público, que é o nosso foco, de ela conseguir dar mais transparência nas informações que o setor tem, assim, para o cidadão, né, de que forma que o cidadão pode se apropriar mais dessa tecnologia? Eu acho que esse é um ponto muito importante também, né, eu acho que a transparência dos acessos aos dados, aos compartilhamentos das informações, eh, nada funciona se você não tem dados por trás, né, então você precisa ter informações, e eu não estou falando aqui somente da IA generativa, eu estou falando também da IA mais clássica, né, aonde você para conseguir a dar um proveito, né, dar uma justificativa ao cidadão que está compartilhando seus dados com os órgãos governamentais, levar para eles da mesma forma, né, essa questão do uso e a facilidade, né, que você vai ter, né, dado esse compartilhamento inicial, né. A gente já vê hoje uma evolução muito grande, por exemplo, no nosso processo do imposto de renda, por exemplo, onde ele já vem praticamente preenchido, né, então ele já facilita com todas as informações que estão disponíveis pelos órgãos governamentais, e ele já pré-preenche para você, facilitando bastante a nossa vida. E quando se trata também da questão de, transparência com relação a como que o governo está utilizando os valores, né, que nós pagamos, né, como contribuintes, também dá essa transparência, né, para o cidadão na forma do que hoje em dia fazemos ali com o portal, né, das licitações, que fica totalmente disponível, todo mundo pode entrar, inclusive várias formas da gente fazer e mostrar como os produtos SaaS funcionam. A gente utiliza esses ambientes públicos, né, de gastos públicos, de informações dos editais, das licitações, né, para conseguir mostrar como que a gente poderia ajudar nesse processo de eficiência, né. Então, acho que esses 2 pontos são pontos muito importantes. A população entender, né, dos seus 2 lados. Hoje em dia eu digo muito que os nossos dados são tão valiosos quanto os nossos dinheiros, né, quanto o nosso dinheiro. A gente não deixaria, em cima da mesa de qualquer, restaurante, a nossa carteira ou o nosso celular.
da mesma forma que a gente também tem que tomar cuidado com os dados que a gente utiliza, né, no ambiente da internet, no ambiente virtual. Então, da mesma forma como a gente se preocupa como que o governo vai utilizar o dinheiro que a gente está pagando, né, como contribuintes, como que o governo está utilizando os nossos dados. E eu acredito que a gente está seguindo um caminho muito bom aqui no Brasil para, uma vez que eu compartilho o meu dado, o governo me devolve com facilidades, né, para mim, e também esse portal de transparência pública que temos aí, que conseguimos utilizar e ver, né, cada vez mais como temos utilizado. No final das contas, um governo que investe em inteligência artificial vai conseguir ter melhor utilização do seu dinheiro público, melhor formas de cobrança e evitar fraudes, né, numa arrecadação de impostos, para fazer com que no final do dia você não tenha necessidade de aumentar impostos para cobrir essas ineficiências, né. Então eu acredito que isso acaba sendo um ponto muito importante. Puxando esse gancho então que o Ricardo falou, Rainer, o TCU já tem, alguns números de resultados, concretos de aumento de eficiência, de eficácia do ponto de vista de número, aumento de arrecadação, a partir da utilização do sistema de vocês ou ainda está cedo para a gente conhecer esses balanços? O uso da IA generativa quando a gente quer saber o aumento de produtividade, não é uma coisa fácil, porque ela permeia toda a organização, né. Cada um que faz um uso diferente. Então, além de eu falar que temos todas as ferramentas no ChatTCU que favorece o trabalho de execução de fiscalização, análise de processo e tudo mais, o próprio ChatTCU também tem uma parte de especialidade para falar sobre serviço administrativo nosso. Então, na hora que eu quero saber como funciona um determinado serviço administrativo e como eu procedo um pedido de uma licença prêmio, de uma licença capacitação, qualquer coisa assim, tudo isso e todos os nossos serviços administrativos, ele consegue responder de uma forma rápida e se isso daí o próprio usuário consegue resolver diante do seu chat, imagine quantas pessoas ele está economizando lá da área administrativa. Nós temos também o uso da IA generativa no próprio desenvolvimento, no nosso desenvolvimento de soluções de TI. Hoje, esses bots, nós temos uma contratação de um bot dessa natureza, que a gente só precisa dizer: "Eu quero fazer um programa que faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo", e ele vai escrever para mim com linguagem de programação, todo um programa e vai me entregar para eu rodar. Nesse aspecto, a gente estima aqui internamente do TCU, que nós já temos um ganho de 30% na produtividade e na rapidez do desenvolvimento de aplicações de TI, com o uso da IA generativa, né. Sem falar de que, só para como exemplo, a gente não tem o número aqui, mas como exemplo, s a gente hoje em dia quer construir uma apresentação sobre determinado assunto, eu só preciso dizer qual é o assunto que ele vai a agilizar ali, eu chego a estimar que quase 20% ou mais, ou mais de 50% do tempo que eu gastaria para fazer uma apresentação a partir de elementos que eu tenho. Eu posso fazer o upload, e o ChatGPT também a gente faz isso, faço o upload para ele e diz: "Olha, a partir desses documentos, faça uma apresentação para mim em PowerPoint", e ele já automaticamente já escreve aquilo. Ou seja, ele está fazendo toda a nossa parte mecânica. E quando faz a nossa parte mecânica, se a gente for imaginar, o que a gente trabalha de forma mecânica é quase 80% do que a gente faz hoje, é ou não é? Né, a gente mal tem tempo para pensar e para decidir. Isso aqui é muito importante. Na hora que e nós como órgão público, não visamos o lucro, então a gente se satisfaz de sobrar tempo hoje para o nosso servidor pensar, decidir, descansar, respirar, né. Isso com foco em pessoas. Ô Ricardo, e como é que você imagina hoje o serviço público? A gente tem dentro da inteligência artificial, a gente tem muitas novas técnicas ou tecnologias, né, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural, dados sintéticos, que eu aprendi recentemente o que que eram e tal. Você acha que o setor público está preparado para se apropriar dessas novas ferramentas, dessas novas coisas, e de que forma que eles poderiam já poder usar? Obviamente, né, isso é um caminho, né, é um caminho que, hoje a gente está falando desses temas, amanhã vamos falar de computação quântica, então cada vez mais a gente vai ter novos temas, né, IA não para, né, todo esse aspecto de tecnologia não para, então claramente é algo que, eh, vai ser possível ser utilizado.
especificamente nos exemplos que você deu, então a gente está falando bastante aqui no processamento de linguagem natural, todos os exemplos que o Rainer aqui trouxe foram justamente, vinculados, né, a esses bots, a esses chats de assistentes virtuais, né, que ajudam, que auxiliam, que traduzem a nossa linguagem natural em sintaxe de programação, em auxílio em construção de apresentações, mas obviamente, né, não para por aí. Então, com a parte do aprendizado profundo, a leitura, o reconhecimento de imagem, conseguir já facilitar bastante coisa, né, nesse aspecto. Dados sintéticos é um tema muito interessante, muito importante, né, é uma grande tendência de mercado, tá. A utilização alguns exemplos de utilização de dados sintéticos, por exemplo, né, então obviamente o TCU ele fica muito preocupado com relação à identificação de fraudes, né, só que quando a gente vê estatisticamente fraudes são eventos raros, né, que são difíceis, você só vai investigar e detectar e marcar na sua base de dados que aquilo foi uma fraude ou um erro ou um desperdício, se você fizer uma investigação. Então isso faz com que a quantidade de fraudes sobre o seu mundo total de dados seja pequeno. E aí quando você vai utilizar técnicas de machine learning, técnicas de modelagem preditiva sobre esses dados, eles ficam com uma acurácia, uma precisão baixa por falta de dados de amostragem para conseguir fazer isso. Então, dados sintéticos já entra nesse aspecto, criando de uma forma sintética exemplos parecidos com esses exemplos de fraude que você tem, para aumentar a sua massa crítica necessária para fazer um modelo preditivo, isso quando a gente fala um pouco mais, né, de termos estatísticos aí, né, para conseguir aumentar essa massa crítica para que o seu modelo preditivo tenha mais precisão, tenha mais acurácia, bem como, situações que, vão além, né, de somente analisar fraudes e voltam muito mais com a parte de, por exemplo, segurança, né, da dos indivíduos. Exemplos recentes com relação aos alagamentos que teve no sul do país, né. É muito possível hoje em dia a gente conseguir com dados sintéticos avaliar quais seriam zonas de possíveis alagamentos, né, quando, subir algum nível de um rio ou subir algum nível de mar ou, ter algum tipo de ressaca. Então você consegue simular eventos, né, de situações climáticas, por exemplo, e identificar dentro desses eventos quais seriam as zonas impactadas, gerando situações de catástrofes simuladas, para que você consiga previamente estruturar logisticamente aonde deveriam estar, viaturas policiais, de bombeiros, da guarda civil, né, da defesa civil, por exemplo, para conseguir auxiliar essa população e também fazer isso de uma forma proativa, né. Então, a gente tem uma série de aplicações disso, bem como também o aspecto da anonimização do dado para você conseguir fazer outros tipos de situação e análise e explorações, né, com dados não pessoais, né, que aí você poderia infringir leis de proteção de dados, né, e aí com a análise de dados sintéticos você consegue tirar, monta dados sintéticos que reflitam esse histórico, mas não passe a informação, né, de dados pessoais para frente. O TCU, assim, quais são os próximos passos? Você imagina, o Raineri, assim, a evolução do uso da tecnologia, vocês vão chegar nisso, a usar dados sintéticos, já estão usando, dados anonimizados, você acha que vai precisar desse nível de especialização nas atividades que você Esse é um ponto que não é descartável, né, nós já trabalhamos com aprendizado de máquinas aqui, nós temos um time bem preparado em relação a isso daí, o investimento que a gente fez com aprendizado de máquina também, nesse aspecto. Mas eu diria que como nós trabalhamos a maioria dos nossos dados públicos, né, e nós temos esse acesso, não está descartado também de a gente produzir, se for necessário, dados anonimizados ou então dados sintéticos. E, existe até ferramentas que a gente consegue anonimizar os dados, até mesmo se a gente tiver uma base de dados bem robusta e conseguimos anonimizar para poder trabalhar essas informações, né. Então, não está descartado o uso desse tipo de tecnologia, até mesmo porque a gente sabe que é possível sim fazer o casamento entre as 2 tecnologias da IA clássica, aquela que faz um aprendizado de máquinas com algoritmos, etcétera, da IA generativa, aquela que gera resultado, que gera informação. Então, esse aspecto preditivo que o Ricardo fala é mais ligado ali à IA clássica, né, que ela tem essa capacidade
de fornecer essas informações visualizando um muito uso de estatística e consegue extrair algumas informações numa grande base de dados. Então isso não é descartado, quando a gente for necessário, nós fazemos qualquer, predição ou qualquer investigação sobre uma grande base de dados que eventualmente a gente tem. Queria só fazer a última perguntinha antes de dar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Eu acho que tem muito essa questão vinculada aqui no Brasil. A gente tem uns números que é a questão da formação de mão de obra. Isso é um tema que a gente fica sempre muito preocupado. O Brasil é demandante, o Brasil e o mundo, né, são demandantes de profissionais, ligados a essa questão. E aí eu pergunto para o Rainer: "Rainer, como é que vocês estão fazendo para formar os seus quadros? Como é que se vocês têm eh, programa de formação para toda a equipe do TCU, como é que vocês escolhem isso? Até porque eu sei que no serviço público a questão da contratação é sempre muito lenta, né, porque tem que ter concurso público e, enfim, e limitações orçamentais que todos nós conhecemos. Queria ouvir isso e também queria ouvir um pouco o Ricardo, como é que vocês estão enfrentando essa essa situação que ela torna-se cada vez mais grave, né, e mais difícil talvez ser resolvida. Por favor, Rainer. Você tem razão, a questão da mão de obra hoje em dia é algo crítico, né, sobretudo na administração pública, né, que a gente, por exemplo, numa situação igual a essa, a gente se depara com vários órgãos que, já nos procuraram para entender qual é a nossa jornada, como a gente trabalha, para vocês terem uma ideia, o nosso chat TCU, nós já compartilhamos esse código-fonte com mais de 80 órgãos públicos, exatamente para que eles não inventem do zero. A gente já disponibilizou o código para eles, para que eles consigam fazer algo, né, que já adiantado a partir do que a gente já fez. Mas muitos deles se deparam com a falta de mão de obra necessária para isso. E realmente é um problema sério que deve ser contornado aí, tentado contornar ou com a terceirização, ou com a formalização de algum convênio com universidades, com outros organismos, né, que consigam fazer com que tragam aquela experiência para dentro daquele órgão e consigam usar. Porque, na minha opinião, é algo que sempre vale a pena investir nessa área e quem começou mais cedo, mais vai ganhar. Não dá para esperar, a meu ver, esperar um momento oportuno para se investir em inteligência artificial. Nós, todos os órgãos públicos, têm que imediatamente já partimos para isso, para a gente fazer com que a nossa eficiência melhore e não tem uma ferramenta melhor que essa, né. Agora, voltando aqui para o caso do TCU, nós temos essa felicidade de investirmos ao longo tempo, desde lá para cá, nós temos uma equipe no nosso núcleo de inteligência artificial, uma equipe com mais 17 técnicos, formados nessa área, que com pós-graduação e tudo, né, que já sabem lidar com isso daí, no investimento do próprio tribunal, pagando essa capacitação, investindo em todos eles, né, para que a gente consiga. Um outro aspecto para o uso da inteligência artificial que a gente tem também a inteligência artificial generativa é necessário a gente aprender a perguntar para ela. E o que é que a gente faz? Capacitamos todos os nossos servidores para aprender como se dirigir para uma IA, para extrair o máximo dela, e nós temos cursos autoinstrutivos disponíveis, fazemos campanhas de sensibilização. Você ter uma ideia, fomos o primeiro órgão a a trazer inteligência artificial e induzir o uso de inteligência artificial dentro de uma organização pública, quando até as iniciativas privadas estavam proibindo, e a gente viu que acho que acertamos isso daí, porque quem proibiu voltou, né, Ricardo? O cara sabe muito bem isso aí. Quem proibiu chegou a depois autorizar sabendo dessa importância. Então esse é um problema sério e eu diria para vocês, é um problema do governo, é um problema de necessário de uma política pública para a inteligência artificial, tanto para nós formarmos uma mão de obra, para disponibilizarmos para todas as organizações, sejam públicas ou privadas, como para ter cientistas nossos desenvolvendo e avançando nessa área. É necessário um alto investimento, porque nós realmente nós estamos bem atrás, e o Ricardo colocou muito bem isso no começo, nós temos bem atrás em relação a isso daí. E é necessário um investimento público muito grande. E nós, enquanto TCU, a gente aplaude, né, qualquer iniciativa que vier dessa natureza também, para a melhoria do serviço público.
Ricardo, se você podia falar então como é que você vê essa questão e que talvez se a a contribuição dela para essa questão, e já pode ir se caminhar para se despedir também e depois eu chamo o Rainer para dar as últimas palavrinhas, por favor. Eu gostaria de pegar esse gancho aí que o Ranieri mencionou. O Gartner recentemente fez um estudo sobre quais seriam as melhores práticas na adoção, né, da inteligência artificial. E ele elencou 3 principais pontos, né. Então, o primeiro, que é um dos mais importantes e que, felizmente, a gente vê aqui na figura do Rainério, né, no TCU, que é o mindset. Você ter um mindset preparado para estar aberto a utilizar as lógicas de inteligência artificial. O segundo é a ferramenta, você tem que ter ferramenta importante, necessária, né, para conseguir desenvolver. E o terceiro ponto é justamente a educação e a capacitação para que as pessoas consigam utilizar isso. Então essas são os 3 principais pontos de sucesso, né, que o Gartner coloca como, né, o que as instituições devem fazer para conseguir tirar proveito e fazer com que os investimentos em inteligência artificial, gerem resultado, né, positivo. E no aspecto da educação, o SAS ele tem ali sua seu histórico, né, como eh, como um instituto, né, ou seja, a gente trabalha muito fortemente na capacitação, né, dos nossos clientes, a gente acredita que as nossas soluções que a gente, né, disponibiliza para o mercado, ela só vai ser proveitosa se os nossos clientes conseguirem utilizar isso de uma forma plena, né. Então, obviamente, dentro das soluções, a gente tem diversos aceleradores e facilitadores para que esse processo aconteça de uma forma muito mais fácil. Todos esses assistentes virtuais, né, que o próprio Raineri utiliza, como forma de facilitar a vida de um cientista de dados que vai fazer uma nova modelagem, né. As soluções SaaS, elas também estão prontas para conseguir serem abertas o suficientes para que você consiga desenvolver na linguagem SAS, em Python, em R ou em outras linguagens e fazer esse mundo combinado, né, facilita e democratiza a utilização de IA dentro das instituições, né, por aí. Então, você já com isso consegue facilitar bastante, né, e os treinamentos e capacitações que a gente entrega e disponibiliza para os nossos clientes, né, e para não clientes também, né, para que eles consigam se capacitar, né, nesses processos que liga não somente com o melhor uso de solução, mas as melhores práticas em processos, sejam de estatística, seja de risco, seja de compliance, seja de prevenção à fraude e como você melhor utilizar essas estratégias de inteligência artificial no processo, no dia a dia, né, dos clientes e das instituições. Então agora, aproveitando, né, então já, me despedindo aqui, eu gostaria de agradecer demais, acho que foi excelente esse papo, muito obrigado aí, Rainério, por toda a contribuição, obrigado também, Miriam, e obrigado a todos os, nossos espectadores aqui, né, que estão assistindo, acho que foi um papo muito legal. Legal, Ricardo, muito obrigada. Eu, como sempre, sempre aprendo muito. E, Rainela, eu estou impressionada com tanta coisa que vocês estão fazendo aí. Fa fala se despede para a gente, fala que no ano que vem vai ter muito mais, né, a gente volta aqui para conversar sobre os avós. Por favor, Rainela. Sim, sim, Miriam. Primeiramente agradecer realmente o convite, agradecer, por esse espaço aqui, o Ricardo também, a parceria aqui do Ricardo aqui ao meu lado, que eu não o conhecia, e foi um prazer conversarmos sobre esse assunto, até mesmo porque é empolgante, Miriam. E como você falou, se a gente conversasse 4 horas aqui, iria ter assunto a gente conversar. E eu fico muito feliz de estarmos discutindo, conversando, refletindo sobre o potencial dessa tecnologia, porque a gente termina irradiando para dentro de toda a administração, as pessoas percebendo que tem órgão tirando proveito disso, né. Então, isso é muito importante, isso daí tem um potencial enorme de provocar a inovação nas organizações. E é muito necessário que a gente trabalhe e inove também o serviço público, não é só o setor privado que tem que inovar, nós é que temos também que inovar a nossa forma de entregar, a nossa forma de trabalhar, né, a nossa forma de atender ao cidadão. E em relação ao TCU, numa próxima, conversa dessa que a gente tiver, com certeza terá novidades, porque nós já estamos hoje partindo e saindo dessa era que a gente tem do assistente de inteligência artificial, para passarmos para um momento de agente de inteligência artificial, que é aquele que vai fazer as coisas pela gente.
Hoje ele é só um assistente, e a gente está trabalhando, já temos começado o desenvolvimento de alguns agentes que vai fazer coisas para a gente. Por exemplo, fazer uma instrução processual, né, sobre sempre com o aval do auditor. Mas ele já vai fazer e entregar para a gente, ele não vai ser um simples assistente. Ele vai analisar uma peça processual, vai trazer isso para a gente. Então, e todos os nossos sistemas, que agora a gente faz, todas as nossas soluções, elas se baseiam na necessidade de o que for criado novo, nós temos que avaliar onde que a inteligência artificial pode contribuir com aquele sistema, e aí a gente vai ter todas essas facilidades aí ao nosso dispor, e eu tenho certeza que teremos muitas novidades aí pela frente, tá? Então, agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo também aos nossos espectadores, né, que que estarão nos assistindo. Então, para o TCU é sempre uma honra, conversarmos sobre esse assunto e podemos ampliar e incentivar a administração pública a seguir nesse caminho, que eu tenho certeza que terá bastante sucesso. Muito legal. Voltaremos com certeza. Ó, gente, muito obrigada, obrigada a vocês, obrigada a quem está nos assistindo e já estamos no final do ano, dezembro já, então ano que vem a gente volta com mais novidades sobre inteligência artificial. Um abração, gente. Obrigadão. Um abraço.